Seja muito bem-vindo a mais um programa Viva Melhor, que tem como objetivo entrar na sua casa para levar qualidade de vida, bem-estar e muita saúde. O programa de hoje vai falar sobre um assunto muito importante atualmente: saúde mental. Como anda sua mente? Tem tomado remédio para ansiedade, depressão, para dormir? Mas não pense que você é o único, não. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 12% dos brasileiros estão com depressão, 26% ansiedade. E por incrível que pareça, a maior parte é entre jovens de 18 a 24 anos. Por conta desses dados, universidades vêm incentivando ações para conversar com esses jovens. E aqui em Maringá também acontece isso. A Unicesumar vem fazendo um trabalho bem bacana nessa área. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou hoje aqui para participar do programa a coordenadora do curso de Psicologia, Maria Estela Martins Silva, para dar detalhes sobre as ações e os resultados que a universidade vem conquistando. Fica com a gente, pega seu suco, seu cafezinho. Viva Melhor está no ar. O assunto de hoje, então, é saúde mental. E para conversar com a gente, a coordenadora do curso de Psicologia, Maria Estela Martins. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui falar sobre esse tema tão importante. Muito importante no geral, né, sim, Maria Estela? Eu acho que saúde mental é um assunto que, se desse, eu traria toda semana no programa, porque é um assunto urgente. E as pessoas estão interessadas em ouvir sobre, né? As pessoas estão sofrendo. Nós ouvimos aí, você falou alguns dados, que os jovens estão sofrendo, né? Ansiedade, depressão e outros transtornos também. Então a gente precisa saber o que está dando errado e o que devemos fazer para melhorar essa situação. Antes da gente entrar até no assunto dos jovens, vamos falar um pouquinho sobre esse quadro geral, né? A gente fala, eu acho que basicamente depressão, ansiedade, né? Tem, para quem está em casa entender, né? Quando que é a hora de ligar o alerta? Independente da idade, se é criança, se é adolescente, se são pessoas mais velhas. Quando é hora de ligar o alerta e falar, eu acho que essa pessoa, né, às vezes se está do lado, precisa, ou eu preciso de ajuda. Sim. Nós temos um ritmo de vida e nós temos algumas demandas. Temos que dar conta, né, das várias áreas da nossa vida. Se você percebe que você está em sofrimento para conseguir dar conta dessas demandas e já não está conseguindo, muitas vezes você já não está dando conta, né? Então o absenteísmo, as faltas no trabalho, você já não consegue manter as coisas, a sua rotina, a organização, as coisas que antes você tinha, e quando você já não tem prazer nas coisas que antes você conseguia, né, desfrutar. Então, olha, já sempre gostei disso, mas agora eu já perdi interesse. Então, falta de motivação, insônia, mudança grande do comportamento, né? Olha aí. Então, uma coisa que você falou em várias etapas. As crianças, elas mostram depressão, por exemplo, diferente do adulto. Em geral, elas não ficam tristinhas e chorosas, elas ficam irritadas. Então, mudança no comportamento é sinal de alerta, alguma coisa está errada. Olha que legal, é bom para todo mundo, né? Sim. Às vezes dentro da família ficar ligado, ficar né? atento. E eu acho que isso daqui é um grande inimigo, eu acho que de toda a família, de todas as pessoas hoje em dia, né? Porque deixa a gente ligado 24 horas. Exatamente. Uma coisa importante para a saúde mental é limite. Então nós temos que ter limites, né? Várias áreas da nossa vida, eu preciso de sono. Uma coisa tão básica. Eu preciso me alimentar bem. Eu preciso de tempo de descanso, eu preciso de tempo de relação, conexão, né, da nossa vida social. E hoje as coisas estão muito sem limites. Então, o tempo todo eu estou ligada, por exemplo, no trabalho. O meu chefe me encontra quando eu estou tomando banho, o meu celular está lá, né? E as telas, elas têm também nos atrapalhado muito na nossa saúde do sono, né? Na nossa higiene do sono. Então, as pessoas acabam ficando ligadas ali naquela tela, além da luz ser prejudicial,
às vezes meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, você está lá conectada, né, sabendo do que está acontecendo, mas não impõe limites para você ter uma disciplina que te leve a uma vida saudável, né? Olha aí, gente, mais uma vez, a gente já trouxe vários profissionais aqui e sempre relatando da importância do limite, principalmente com o celular, né? De como o celular pode ser prejudicial às redes sociais e mais uma vez, né? Como o celular pode impactar negativamente aí a nossa saúde mental. Falando de jovens, eu acho que essa, né, pegando ainda, continuando nessa questão do celular, ainda é mais difícil colocar limite? Com certeza. Nós temos um cérebro que ele vai amadurecendo, né? E algumas competências, habilidades, nós vamos desenvolvendo conforme esse crescimento, amadurecimento. Nós sabemos hoje que algumas das funções executivas do nosso córtex pré-frontal, que é o de tomar decisões, né? Ele termina o seu amadurecimento, digamos assim, por volta de 25 anos. Então, às vezes nós vemos o adolescente tão impulsivo, tomando decisões tão equivocadas, e a importância do limite dos pais, né? E aí você pensa, poxa, mas como que ele não consegue dizer não, né? Como que ele se liga e fica tão adito, tão viciado, na verdade, né, numa atividade, e ele vê que aquilo está prejudicando e ele não consegue dizer não. Justamente porque essa capacidade, ela se completa, digamos assim, né? Quando nós já estamos ali na juventude, né? Próximo ali da nossa vida adulta mesmo. Então, para eles é ainda mais difícil tomar esse tipo de decisão, onde o prazer imediato ganha daquela consequência atrasada, né? Certo. Então, eu me prejudico depois, mas agora, quando eu estou aqui em contato com aquela atividade prazerosa, eu tenho dificuldade de dizer não. Ô Maristela, mas eu acho que nessa idade, eu acho que fica ainda mais difícil para os pais conseguirem lidar e colocar limites, né? Eu acho que depois dos 18 anos, apesar de hoje eles ainda continuarem, a maioria às vezes ainda na casa dos pais, depois dos 18 anos, se até os 18 anos já é difícil, eu falo isso porque eu tenho um filho de 12. Sim. Já tá ficando cada vez mais difícil. Exato. Imagina com 18, 19, 20 anos também. Sim. Eu acho que é um diálogo constante e eterno, né? E a construção dessa capacidade de ser um bom seguidor de regras, a gente chama, né? Essa capacidade de seguir regras, de conseguir estabelecer uma disciplina, ela é construída ao longo da vida. Então a gente sabe que essa responsabilidade que vem dele mesmo vai demorar um bom tempo para chegar lá. Por isso ele precisa do limite externo, né? Mas se a criança, por exemplo, a gente falando da organização, disciplina em fazer as atividades, né? Então se essa criança ela é ensinada desde cedo, é claro que ela vai ter mais facilidade, ela foi treinada para tolerar essa frustração de não, só isso que eu vou comer agora, né? Não, esse aqui chega. Não, eu já fiquei um tempo. Então ela vai sendo treinada para tolerar essa frustração. Se os pais hoje, infelizmente, eles estão tão absortos nas atividades de trabalho, por exemplo, né? E não tem esse acompanhamento, essa monitoria. Então a criança ela acaba ficando mais solta, né? E responsável por decidir algumas coisas, sim, né? Então, os pais não estão e eles que vão organizar o tempo deles ali a tarde toda, por exemplo. É complicado. E então, existe a necessidade desse regramento. Quanto mais você consegue estabelecer essa disciplina, mais fácil vai ser para a criança. Os pais estão falando hoje já com relação até a criança. Você falou, é difícil depois dos 18 os pais conseguirem colocar ali algum limite. Eles já estão reclamando que não conseguem colocar limite no de 10. No de 8, né? Então, também uma inabilidade dos pais de conseguir, né, fazer essa. Por isso é importante também, às vezes, a orientação aos pais, de como. Talvez precise de ajuda, né? Exato. Porque em alguns momentos o pai e a mãe vai ter que ter um pulso mais firme ali mesmo, né? Eu lá em casa, por exemplo, às vezes eu escondo. Sim. Parou e com o celular, porque o celular realmente é um vício tão grande, e falando de 18 anos, 20 anos, né? Os pais também estão tendo que se policiar. Isso. Porque o que adianta as crianças, né? Ai, filho,
por favor, sai do celular. E tá no celular, né? Então, eu acho que até um exercício para os próprios pais, né? Com certeza. Conseguirem sair um pouco e ter um momento ali familiar, né? Exatamente. É uma reflexão para toda a família. Com certeza. De ter realmente essa organização de áreas da nossa vida, o que é que nós precisamos? Sim. Precisamos do tempo do lazer, precisamos de contato com a natureza, né? Vamos cuidar do nosso exercício sono. físico. Exercício físico, eu não tinha mencionado o quão importante é até na prevenção da depressão e ansiedade. Perfeito. Muito importante. Falando de campus aqui dentro da universidade, a gente até separou umas fotos, tem um videozinho também de algumas ações que vocês estão fazendo, e tem uma ação linda que eu acho que eu vou começar por ela, que foi uma ação de trazer os cãezinhos para dentro do campus. Conta um pouquinho, vamos começar sobre essa ação aí. Já aconteceu, né? Foi em abril. E como que foi essa experiência? Foi a primeira vez? Por que vocês tiveram essa iniciativa? Na verdade, essa iniciativa não foi uma criação nossa do curso de psicologia. Nós já tivemos no ano passado e retrasado iniciativas semelhantes do pessoal da veterinária e de um outro curso também que agora eu não me recordo, mas esse ano a gente falou, olha, os alunos estão tão estressados, dizem que estão tão ansiosos, vamos fazer algumas coisas. E então nós retomamos essa ideia, né, de trazer os cãezinhos, eles modificam o ambiente. Verdade, verdade. Eles são muito amorosos, né, e ajudam a acalmar o pessoal. E vocês perceberam isso na prática mesmo? Sim, o quanto as pessoas diziam, é muito gostoso, foi tão especial, poxa, foi importante antes de entrar para a prova, esse contato, porque eles realmente, essa troca, né, afetiva ali com o animalzinho é desestressante. Olha que bacana, gente, os animais aí contribuindo para a saúde mental também dos jovens. E conta mais, então, sobre esse trabalho que vocês fizeram dentro aqui do Unicesumar. Sim, no ano passado nós também tivemos uma outra iniciativa com rodas de conversa, né? Que legal! Então, um espaço onde os alunos poderiam compartilhar as dificuldades que eles estavam tendo. Lógico, não é um espaço terapêutico, mas um espaço de encontro, né? Em que ele pode ali falar um pouco da sua experiência, as coisas que ajudou, o que não ajudou, né? E também para acolher aqueles que estavam chegando. Porque o ambiente universitário é uma grande conquista para o aluno que chega, mas ele fica muito perdido no início, né? Para organizar a sua rotina de estudos, para conhecer todo o campus e o que ele precisa ou não fazer. Então, esses grupos, né, nós fizemos, chamava-se Projeto Fortalecer. Para fortalecer isso. A professora Camila, na época que organizava, com outras duas professoras, e era muito, muito lindo ver, né, como os veteranos ajudavam os calouros. Né? Olha que bacana! Os alunos que já estavam no curso, participando ali desse acolhimento, desse apoio, né? Nossa, uma mudança, né, de mentalidade, né? Sim. Porque os veteranos antigamente não era assim que eles estavam ali para fazer trote, né? Não era assim que eles recebiam os calouros, né? Não, mas foi muito legal perceber essa troca, essa interação, e foram alguns encontros, né? Não só um ou outro, foram alguns encontros que foram realizados no decorrer do ano que a gente achou que deu um bom resultado também. Olha que bacana, gente. A gente está conversando então com a coordenadora do curso de psicologia aqui do Unicesumar, Maria Estela Martins, falando sobre saúde mental, principalmente os problemas que os jovens estão tendo dentro de campus e fora também, né, dentro de suas casas. A gente continua com esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos com o nosso programa Viva Melhor. Hoje o tema é saúde mental, principalmente saúde mental dos jovens. Estamos com Maria Estela, obrigada mais uma vez por estar aqui. Ela que é coordenadora do curso de psicologia aqui do Unicesumar. Bem, falamos de algumas ações que vocês vêm fazendo. Voltando um pouquinho e falando um pouquinho dessa depressão, dessa ansiedade que vem atingindo os jovens, Maria Estela. Por quê? Dá pra gente elencar alguns motivos dessa sobrecarga? É uma sobrecarga mental, emocional? Você que está mais próximo desses jovens aí junto nesse trabalho, como que você avalia tudo isso? Sim.
nós temos alguns requisitos básicos para a nossa saúde emocional, né? Então, eu falei agora há pouco de limites. Então, eu preciso de uma disciplina e manter um equilíbrio em todas as áreas da minha vida, né? Hoje nós temos visto, então, esse rompimento de limites, que não existe mais local de trabalho, não existe mais, né? É tudo junto e misturado. As relações também estão muito descartáveis, né? Nós amamos coisas e usamos pessoas. Infelizmente, nós temos hoje uma sociedade ou uma forma de nos relacionar muito consumista, muito materialista, em que é feita uma exigência grande, você tem que desempenhar. Você tem que ter sucesso, você tem que ter coisas, você tem que mostrar isso nas redes sociais. Caramba, não verdade. é? Então é uma exigência assim tão desumana, né? Que a gente percebe que tem afetado a saúde de todas as pessoas. Mas os jovens em especial, porque na adolescência o grupo, ele às vezes é mais relevante ou importante, influencia mais do que a própria família, né? Então, esses jovens estão bastante vulneráveis porque as relações são frágeis, descartáveis, como eu disse, né? Não é difícil você ver jovens se vangloriando de que, eu vou usar a palavra namorei, né? Eu namorei com 4 pessoas na noite, como se isso fosse uma vantagem, né? Então, uma sexualidade banalizada, tantas coisas que a gente sabe que são tão íntimas, tão preciosas pra gente, mas que as pessoas não estão sabendo lidar muito, né? E isso vai ter um preço, né? Então, assim, falando de forma geral, a juventude tem sido demandada, né, a desempenhar, a ter, a fazer, a mostrar, sem muito espaço para contato genuíno, mostrar fragilidades, aprender, né? Assim, reconhecer que precisa aprender, reconhecer a perdoar, enfim, as relações são muito bloqueei, né? Não preciso mais, não aprende a lidar com conflitos, né? E se para o adulto já é difícil, às vezes, lidar com as redes sociais, essa questão, né, da autoestima, de estar, né, a gente entra nas redes sociais, só tem gente bonita, só tem gente feliz, né, e para um cérebro que ainda nem está totalmente formado, deve ser mais difícil. Eu acho que daí que entra o papel dos pais nesse corte, o quanto antes, né? Sim. E o equilíbrio, né? Então, eu tenho que cuidar. Na minha família, bom, eu vou cuidar, eu vou orientar que é preciso desenvolver um hábito de exercício físico, como a gente estava falando há pouco, né? Um incentivo, né? Um incentivo. Isso tem que ser um valor familiar. A espiritualidade, princípios e valores, né? O que é importante realmente? É ter, né? É parecer ou é ser. Então, são valores importantes que a família pode entrar nisso e também, né, quando a gente fala de relacionamentos e tal, dar modelo, né? A gente precisa de modelo. Perfeito. E daí a gente volta, que eu acho que é para a essência de tudo, que é a família, né, Maristela? Você como psicóloga, você acha que como que eu posso falar? Você citou, né, anteriormente, que os pais talvez não estão conseguindo, não estão sendo tão firmes. Falta um pouco mais de firmeza para esse pai, para essa mãe de hoje em dia? Sim. Às vezes a firmeza acontece só que de forma inconsistente, sabe? Então, assim, existem famílias que são um pouco mais liberais. Certo. Existem famílias que são muito exigentes, muito rígidas. Rígidas é uma ótima palavra, tá? Nem o mais liberal, nem o mais exigente é um problema. O problema maior, sabe qual é? A inconsistência. Quando não existe a regra. Porque às vezes a família ela é mais liberal. Ela dá mais autonomia, as coisas são levadas de forma mais leve, mas existe o que é certo e errado. Entendi. E o limite, ele é firme. O que não pode, não pode, porque é errado, porque nós consideramos errado. Não depende do mau humor do pai e da mãe. Entendi. Né? Hoje eu tô sem ânimo, hoje eu tô cansada. Então tá, vai. Né? Ou então, o pai diz uma coisa a mãe e a mãe diz outra. Então, perde a noção
do que realmente é bom e mal, certo e errado, né? Não, depende, ele não gosta de mim, ou ele quer o meu mal, por isso que ele está falando, porque ó, ela deixa, né? Então fica sempre o malvado e o bonzinho, aquele jogo, né? Entendi. Ou então essa história de uma hora pode, outra hora não pode, dependendo do meu humor. Então, eu acho que isso é pior do que uma família que é, por exemplo, mais rígida. A família mais rígida, ela perde um pouco, às vezes, no diálogo, na abertura dos filhos se abrirem e trazerem os problemas por medo do castigo, né? Tem ali algumas questões que podem atrapalhar. Mas, se existe afeto, né? Existe limite importante ali, mas existe também afeto, não é um funcionamento que traz resultados ruins. Os resultados piores são da negligência. Da falta de proximidade. Que não tem nem amor e também não tem limites. Não tem. Não tem. Esse é o pior quadro. Não ter. Então, os filhos mais mimados, eles têm mais amor e menos limites. Vão ficar ali, pessoas que têm mais dificuldade com limite, vão transgredir. Vão sofrer um pouquinho mais. Se acham, né? Porque foram mimados, se acham. Aquele que foi muito exigido, às vezes vai ficar um pouco mais ansioso, muito responsável, né? Não consegue nem relaxar. Vai ter ali algumas dificuldades, mas vai. Agora, o pior de todos é quando não tem nenhuma coisa nem outra, que é a negligência. Eu estou mais focada em mim, né? Eu sou mais autocentrada, egocentrada, sei lá, e aí eu não atendo às necessidades de orientar, né? De acompanhar. E daí, claro, esse adolescente vai ficar mais propício a procurar outros apoios, seja nos amigos, seja nas drogas, seja... A impulsividade ele já tem, que é própria da idade. Então, se ele não tiver orientação para conviver com grupos saudáveis, né, não for protegido de alguns ambientes, de algumas práticas, ele pode acabar dando vazão a essa impulsividade com coisas muito prejudiciais para ele mesmo. Perfeito. Nossa, muito bom, Maristela. Acho que um bate-papo bem esclarecedor para você que está do outro lado também, né? Para lidar com esse jovem, que é uma fase às vezes tão desafiadora, né? Não é fácil. Mas não só para os pais e para os próprios jovens, né? Sim, sim. Imagina hoje, né? As coisas na internet, nós falávamos da internet. A internet é eterna. Não adianta, você apagou, você deletou, tá lá. Né? Então antes as coisas eram mais reais, parece, né? Então acontecia e eu podia resolver o problema. Hoje eles estão tão imersos nesse mundo da aparência e da conexão 24 horas, né? E além disso, às vezes fazem coisas que depois eles se arrependem. Nós também sempre fizemos, todos fazemos, mas fica lá, né? É verdade. E temos visto alguns adolescentes assim, com perturbações gravíssimas, traumas muito grandes, né? Por fizeram ali alguma coisa e depois sofrem o bullying, sofrem a rejeição, né? Ficam ali marcados. Então são tantas as demandas que a gente tem que estar atento e tentar protegê-los de alguma forma, né? Na medida do possível. Dando exemplo desde cedo, trazendo esse equilíbrio, né? E do lado da universidade, até para a gente fechar a nossa conversa aqui, você falou de algumas ações que vocês vêm fazendo. É o primeiro ano que vocês estão trabalhando esse tema dentro da universidade? Então, não, nós já fizemos o Fortalecer no ano passado, né? No ano retrasado tivemos algumas coisas pontuais também, mas agora uma preocupação maior com isso e a ação com os cachorrinhos foi tão fantástica, né? Coloca as fotos de novo, gente, enquanto a gente está conversando. Foi bem jóia, foi bem legal. E pretendemos continuar. Os alunos, eles chegam ansiosos, motivados. Vocês estão vendo os cachorrinhos aí Foi em abril, né? Foi o último. Foi, na semana de provas, que foi a partir do dia 22, então eles estavam aqui naquela semana. Trouxemos vários animaizinhos. Então pretendemos continuar, né, atentos a essas necessidades aí, porque as demandas da universidade é uma demanda a mais, né, além daquelas que a gente estava falando. Sim, com certeza. E falando desse apoio dentro da universidade também, até para esclarecer
às vezes um pai que está assistindo a gente, né? Como que a universidade, assim, os pais, às vezes, não sabendo lidar com essa situação, podem procurar também, às vezes, no caso, né, dos estudantes aqui do Unicesumar, às vezes os professores, a coordenação pode ser um ponto de apoio, porque a escola, a infantil, a fundamental, sempre quando a gente tem uma dificuldade, a gente corre para lá, né? E como que vem funcionando isso aqui dentro? Nós temos um serviço escola, que é uma clínica de psicologia, que ela atende a comunidade. Importante, verdade. Vamos falar sobre esses dois serviços. Isso. Então, a clínica escola, ela atende a comunidade em geral. Nós temos 2 projetos de orientação à paz, inclusive, um promove pais, promove crianças, que é como se fosse um pequeno curso, né, de orientações, dicas de como estabelecer uma comunicação legal com os filhos, como colocar limites, é um programa. E um outro destinado especificamente para pais que têm filhos em psicoterapia. Professora Jane que está conduzindo. Então, nós temos vários adolescentes em psicoterapia e os pais desses adolescentes, então, recebem essa orientação, essa psicoeducação em grupo, né? Então, porque os filhos estão recebendo atendimento, mas eles também precisam ser apoiados de como contribuir no processo, né? Além disso, nós temos um núcleo de apoio ao acadêmico. Eu acredito que outras universidades também tenham, que é um lugar onde nós temos psicólogos. Aqui nós temos 4 psicólogos, das 8 da manhã às 10 da noite. Eles ficam ali em plantão, eles organizam. Olha que legal! Sim. Gratuito, então. Para os alunos da Unicesumar, nesse caso, alunos, né? do Unicesumar. Isso. Também o serviço escola é aberto à comunidade. Isso, então vale reforçar, gente. Vou colocar todas as informações aqui na nossa tela. Tem psicólogos gratuitos para a comunidade, para os estudantes e para os pais dos estudantes. Sim, exatamente. Ou seja, para todo mundo. Para todo mundo. Pode entrar em contato, provavelmente deve ter vagas limitadas, mas eu acho que sempre dá para encaixar. Sim, nós temos uma lista de espera, mas essa lista de espera, hoje, ela está com uma espera bem curta. Olha aí, gente, que oportunidade maravilhosa. Só deixar o nome, contato. Maristela, agradeço muito essa conversa. Eu acho que foi uma conversa muito importante para todo mundo que está assistindo a gente. É um assunto muito importante. E para a gente fechar com essa informação, né, que tem atendimento gratuito de psicologia aqui no Unicesumar. Para você que está assistindo, seja aluno aqui da instituição ou não, é só ligar para o número que a gente passou aqui. Obrigada, tá? Mais uma vez. Foi um grande prazer. A gente fica por aqui. Até o próximo Viva Melhor.